Olá, eu sou Marisol Mandarino, tradutora juramentada de inglês e espanhol. Neste vídeo eu vou explicar o que é a tradução juramentada, quem é um tradutor juramentado afinal, o que ele fez para ganhar esse título. Bom, funciona da seguinte maneira. No Brasil, nós temos o decreto 13.609 e foi ele que, em 1943, regulamentou os concursos, a atuação e a fiscalização em cima do trabalho dos tradutores juramentados. O tradutor juramentado, ele é uma pessoa que não precisa ter título universitário, nenhum diploma universitário, mas aí todo mundo acha que, então é fácil, qualquer um pode ser tradutor juramentado. Não, não é bem assim. As provas são bem difíceis, as provas são divididas em duas etapas, né? Prova escrita e a prova também oral, ou seja, a interpretação, tá? Então, não é preciso ter um diploma de tradução, de interpretação e nem mesmo de engenharia, medicina, nada, para ser um tradutor juramentado. Mas o que acontece é que a prova é tão difícil, sem dicionário, com caligrafia boa, com vocabulário e com tempo restrito, que quem não tiver realmente a prática da tradução já impregnada no seu dia a dia, não vai conseguir resolver aquela prova em uma hora, sem recursos de dicionário e não podendo ter erros de grande impacto. É claro que um detalhe aqui, outro ali, vai diminuindo a sua nota, você não chega na nota 10, mas com uma pessoa com nota 6,5, por exemplo, não passa, não costuma passar. Tá? Em alguns concursos, dependendo do edital, dependendo do estado, o concurso pode até dizer que não tem limite de vagas e tem um limite de nota. Tá? O meu, por exemplo, teve limite de vagas, mas isso depende de quem formula o edital, tá? Quem elabora o edital. No meu concurso, que foi em 2008, havia 27 vagas para espanhol e 45 para inglês, se não estou enganada, tá? E eu fui a única aprovada em 2 idiomas nesse concurso. Muitas outras pessoas devem ter tentado, não só nessa combinação inglês-espanhol, que é a mais comum aqui, com 2 idiomas estrangeiros, são os dois mais comuns aqui no Brasil, mas ninguém passou, só eu que passei. E o que aconteceu? No meu estado, a tabela de emolumentos não contemplava isso, foi até interessante, não contemplava isso de ter a versão entre 2 idiomas estrangeiros, porque quando a pessoa está habilitada em mais de um idioma, ela pode passar, por exemplo, eu posso fazer uma tradução, uma versão juramentada de inglês para o espanhol e também do espanhol para o inglês. Isso pode ser interessante para alguém que esteja aqui no Brasil com um documento de algum estudo que fez em algum país de língua espanhola e na realidade ele quer levar esse documento para ser usado nos Estados Unidos ou no Canadá ou em outro país que seja de língua inglesa. Então ele consegue fazer aqui mesmo no Brasil uma tradução juramentada, no caso uma versão juramentada entre 2 idiomas estrangeiros, que é o que no caso eu estou habilitada a fazer de inglês para espanhol e de espanhol para inglês. Em outros estados temos habilitações também entre, por exemplo, inglês, alemão, que pode acontecer também. É uma combinação que é bem frequente. Tá? Fora isso que eu queria explicar para vocês. Sim, então o tradutor juramentado, ele é concursado, ele passa por essas provas escritas, faz uma tradução em uma hora, sem usar dicionários, faz essa tradução ali no papel, ali na hora, sem usar nenhum recurso de pesquisa, computador, nada. Tem que ter uma caligrafia boa e isso você tem que treinar também, para quem tiver interesse aí no futuro em ser tradutor juramentado. E ele também faz a versão. O que é a versão? Eu vou explicar isso melhor em outro vídeo, mas a versão é quando você passa um documento que está escrito em português, a sua língua aqui, o seu vernáculo, né, que é a língua do país, que é a língua portuguesa, e passa para uma língua estrangeira. Pode ser para o inglês, para o francês, para o russo, qualquer língua que seja. Tudo isso vai ser chamado de versão. Se for juramentada, a gente chama de versão juramentada. Tá? Quando é de uma língua estrangeira para o português, a gente chama de tradução juramentada.
tá bom? E qual a diferença de uma tradução para uma tradução juramentada? É justamente isso, a fé pública. É isso que faz a diferença. Por quê? Ao passar no concurso, o tradutor juramentado, ou melhor, ao passar no concurso e ao ser empossado, é no dia da posse que isso acontece, no dia da posse você ganha o Estado confere a possibilidade de você traduzir com fé pública, tá? Então ele te outorga esse título e você ganha um título. Você não tem remuneração nenhuma do Estado. Muita gente me pergunta, né, se eu ganho alguma coisa da junta comercial aqui do meu estado ou de algum órgão do governo. Não. Quem me paga é cada cliente que me procura, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então, não é uma coisa certa, realmente. Se você for ver bem, se ninguém te procurar, você não tem trabalho, você não tem salário, tá? Mas como a tradução juramentada ela é de uso obrigatório para que um documento estrangeiro seja usado aqui no Brasil, então a gente tem trabalho. Às vezes mais, às vezes menos, é irregular, sim, mas tem trabalho, né? Os principais documentos que a gente traduz são os diplomas, certificados, né? Os históricos e também as ementas, que são os 3 documentos acadêmicos que a gente recebe ao final de uma graduação, ou deveria receber, né? Muitas faculdades não entregam. Mas isso eu vou explicar também em outro vídeo. E temos também procurações, aí a gente tem que saber o vocabulário que os advogados, que os tabeliães usam nesse tipo de documento, né? Temos também inventários, autorização para viagem de menores desacompanhados. São muitos os documentos que a gente pode precisar traduzir, assim, com fé pública, numa tradução juramentada. Receita, quem tem que levar muitos remédios numa viagem para o exterior, fica com medo de levar tantos remédios e, de repente, a polícia lá da vigilância sanitária ou algum órgão assim, retirar aqueles medicamentos da bagagem, porque pode interpretar que aquilo ali é uma droga, alguma coisa assim. Então é bom sempre a pessoa levar uma tradução juramentada de uma receita, de um laudo médico, né, daqui do médico brasileiro, que te acompanha, justamente para poder confirmar com aquela tradução juramentada que aquilo ali tudo são remédios de seu uso pessoal, né? Que mais? Então, a tradução juramentada tem fé pública, e uma coisa interessante é que isso é assim no Brasil, é assim na Espanha também, mas não é assim em todos os países, né? Cada país tem a sua legislação e a sua interpretação de como aquilo ali deve funcionar no país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos não existe a figura do tradutor juramentado, tá? Então, lá qualquer um pode traduzir e assinar, mas em assinar que se responsabiliza por aquela tradução, mas não é usado assim em todos os casos. Em alguns casos, nos Estados Unidos, a tradução precisa ser uma tradução notarizada, né? Que é exatamente o termo que eles usam lá em inglês, notarized translation, né? Por que tem que ser notarizada? É uma pessoa qualquer que more lá pode traduzir, e ela tem que ir depois perante o tabelião para se responsabilizar por aquela tradução civil criminalmente e fazer aquilo ali assinado na frente do tabelião, né? Então, esse é o único caso onde uma tradução juramentada brasileira não serve nos Estados Unidos, não atende, tá? Porque uma notarized translation significa que o tradutor tem que estar fisicamente perante o tabelião notário, né, que seria o mais indicado lá para os Estados Unidos, o notário lá dos Estados Unidos. Então, como a gente não pode viajar para simplesmente chegar lá e assinar na frente perante o tabelião, né? Acaba que, nesse caso, a tradução juramentada não funciona. Mas em todos os outros casos ela funciona, e funciona muito bem. Inclusive em outros países, como é o caso do Canadá, a nossa tradução juramentada é exigida. Eles lá também têm a tradução
aceitam também a tradução feita lá pelos tradutores do próprio país. Mas em alguns casos eu tenho já recebido essa informação de alguns clientes que algumas universidades canadenses exigem a nossa tradução juramentada. Por quê? Porque eles consideram que é melhor ter uma tradução onde o tradutor entende 100% o original do que aquela onde o tradutor faz uma tradução 100% gramaticalmente correta, com nenhum detalhe que você possa perceber que aquela pessoa é uma estrangeira, né? Que ela está fazendo uma versão, ela não está fazendo uma tradução para a língua materna dela, né? Ela está fazendo para uma língua que ela adquiriu posteriormente. E não é a mesma coisa. Eu não sou nativa de inglês, eu não sou nativa de espanhol, mas eu estudei muito e cheguei muito perto do que se considera aceitável, né? Como uma tradução. Para isso é que existe o concurso, certo? Então, lá algumas universidades canadenses, então, isso que eu achei interessante, elas acabam exigindo que seja feita a tradução por um tradutor juramentado brasileiro. O nome tradutor juramentado, queria falar um pouquinho disso também. Na realidade, tecnicamente não é um nome correto, porque a gente não, nós não somos juramentados no sentido de que a gente fez algum juramento perante uma pessoa, perante um tabelião, por exemplo. Na realidade, nós somos tradutores públicos, até o nome correto, oficial para o concurso, né? Quando a gente presta o concurso, é tradutor público e intérprete comercial. Então, o que significa isso? Nós somos tradutores e intérpretes com fé pública, tá? E por que público? Porque aquele documento, ele já vai com fé pública. Então, é o famoso 2 em 1, né? A gente traduz e confere fé pública. Então, a nossa tradução não precisa ser notarized, como o pessoal lá dos Estados Unidos chama, para que um tabelião que não entende nada de inglês, de português, de mandarim ou de russo, para que um tabelião, no caso lá, vá conferir fé pública. Então, nesse caso, é uma pessoa que confere fé pública, no caso dos Estados Unidos, mas não entende o que está escrito naquele papel. Então, eu acho que o nosso sistema brasileiro, apesar de que muita gente sempre vai criticar, o nosso sistema brasileiro ainda é o mais interessante, porque a fé pública é conferida por quem realmente entende do que está escrito ali, entende o que está escrito ali, entendeu? Então, é muito diferente de você ter um tabelião juramentando uma tradução, como existe em outros países, não só nos Estados Unidos, em outros países funciona desse jeito. Um tabelião que não entende o que está ali no papel, ele só vai conferir fé pública. Na realidade, ele está fazendo um reconhecimento de firma ao final do documento. Ele não entende nada do que está escrito ali. Nem se esforça e nem teria condições, né? Imagina, todos os idiomas do mundo, né? Não teria condição de fazer isso. Então, tecnicamente, o nome correto seria tradutor público, mas todo mundo conhece como juramentado. Eu gostaria também de falar sobre a questão de a pessoa fazer o concurso para determinado estado. Sim, o tradutor juramentado, o tradutor público, no caso, ele é vinculado à junta comercial de determinado estado. Foi nessa junta que ele prestou o concurso e que ele foi aprovado, tá? Mas isso não quer dizer que a tradução dele só tenha validade no estado. A tradução dele tem validade em todo o território nacional. O que não é possível, por exemplo, é um tradutor público estar numa cidade, num estado, e ter um escritório de traduções em outro estado. Isso não é permitido. Ou ir lá anunciar, ou ter uma atividade no outro estado. Isso não é permitido. Ele tem que ter uma base em determinado estado e atuar naquele estado. Tanto é que no cabeçalho sai o endereço oficial do tradutor juramentado e também esse endereço também consta na maioria das juntas comerciais, não em todas, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para falar aqui hoje nesse tópico. Gostei da companhia, espero que vocês tenham gostado das informações e até lá!